Sabe aquela situação constrangedora, talvez, em que alguém te deixa sem saber o que fazer? Pois é, hoje a gente vai analisar uma técnica surpreendente. Não precisa de palavra, não precisa de confronto, mas ela devolve todo o controle pra gente. É o chamado silêncio estratégico. Então, qual seria essa arma que consegue destruir um ego e sem deixar rastro? Parece estranho, né? Mas a resposta ela redefine o que a gente pensa que é poder numa conversa. Isso não é sobre ser fraco, de jeito nenhum. É, na verdade, uma ferramenta de alta precisão que, usada do jeito certo, nos coloca em total controle da situação. Primeiro de tudo, vamos quebrar uma ideia muito comum. Muita gente aprendeu que não responder é um sinal de submissão. Mas olha, no xadrez da manipulação, essa é a jogada mais poderosa. Silenciar de propósito não é ser passivo. É, na verdade, uma afirmação de domínio. Para a gente entender por que isso funciona, a gente precisa olhar para um ponto-chave. A força de uma pessoa que manipula não vem dela mesma, sabe? Vem da nossa reação. A nossa atenção, as nossas emoções, isso é como se fosse a moeda de troca que ela quer. Se a gente não paga, ela fica sem poder nenhum. E é exatamente aqui que entra esse conceito, o desprezo estratégico. E veja bem, não é só ignorar não, é uma decisão consciente interna de não dar nenhum valor, nenhuma energia para aquela provocação. É um exercício de autocontrole mental, onde a gente decide que nossa energia é preciosa demais para ser gasta com aquilo. Essa ideia de pagamento é perfeita. Pensa bem, toda vez que a gente reage com raiva, com frustração ou até tentando se justificar, a gente está pagando o manipulador com a moeda que ele mais quer. Então, quando a gente segura essa reação, a gente corta o mal pela raiz. Ok, a teoria está clara, né? Então vamos para a parte prática. Existem 4 regras que são fundamentais para dominar essa técnica. Pensa nelas como um guia, um passo a passo de autodefesa psicológica. Então, são essas 4 aqui. Primeiro, entender que não é pessoal. Segundo, usar a linguagem corporal como uma armadura. Terceiro, a retirada estratégica. E por último, o foco interno. Juntas elas criam uma verdadeira fortaleza mental. A primeira regra é uma mudança de chave na nossa mente. É crucial entender isso. O ataque de um manipulador raramente é sobre a gente. É na verdade uma projeção das fraquezas e inseguranças dele. Quando a gente percebe que aquele comportamento tóxico é um sintoma da fraqueza dele e não um reflexo do nosso valor, o ataque simplesmente perde a força. Agora, a regra número 2. O silêncio, por si só, não basta. A nossa linguagem corporal tem que estar alinhada. É como vestir uma armadura invisível. Pensa nisso. Coluna ereta, ombros para trás, um olhar firme, estável e movimentos calmos, deliberados. Um corpo tenso entrega o medo. Já um corpo relaxado, ele projeta superioridade e transforma o silêncio numa demonstração de poder. A terceira regra é sobre o poder de simplesmente sair. Se retirar fisicamente. Sair de uma reunião, desligar uma chamada, até mesmo virar as costas. E atenção, isso não é fugir, é uma declaração de valor. É comunicar, sem usar uma única palavra, que a nossa presença e o nosso tempo são um privilégio. E esse privilégio acaba no momento em que o respeito desaparece. E por fim, a quarta e última regra, o foco interno. Em vez de ficar gastando energia pensando no que responder ou remoendo o que aconteceu, a gente pega toda essa energia e canaliza para os nossos objetivos. Porque no final das contas, o nosso sucesso, o nosso crescimento, esse é o barulho mais alto que a gente pode fazer contra quem quer nos ver fracassar. Certo. Agora que a gente já viu as regras, vamos ver como tudo isso funciona junto, na prática. A aplicação correta dessas regras cria uma coisa que a gente pode chamar de vazio do manipulador. É um efeito que desestabiliza completamente a outra pessoa. Vamos imaginar uma cena bem comum no ambiente de trabalho. Você está lá, numa reunião importante, apresentando uma ideia e um colega te interrompe. Lança um comentário sarcástico, uma crítica velada, tentando te diminuir na frente de todo mundo. O instinto da maioria seria o quê? Se defender, ficar nervoso, gaguejar. Mas a resposta estratégica é bem diferente. Você para o que está falando, vira e olha diretamente para essa pessoa. Só por 2 segundos, com um olhar calmo, neutro, sem demonstrar emoção nenhuma. Dá um leve aceno com a cabeça, como quem ouve um barulho qualquer, e simplesmente continua a sua apresentação de onde parou, como se nada tivesse acontecido. Isso, na prática, é o desprezo estratégico. O que acontece nesse momento é o tal do vazio psicológico. O manipulador jogou a isca. Ele esperava uma reação e não recebeu absolutamente nada.
É nesse instante que ele percebe que tem zero controle sobre o seu estado emocional. E para alguém que se alimenta desse controle, isso é profundamente desestabilizador. Tira o chão da pessoa. Ok? Mas agora vem um ponto muito importante. É fundamental entender que essa técnica é uma ferramenta de proteção, não de punição. Existe uma linha ética bem clara aqui. Essa técnica é para ser usada em situações de maldade, de manipulação clara. Não é para ser usada para punir um amigo, um familiar por um erro genuíno. Nesses casos, o que resolve é conversa, é empatia. A chave de saber diferenciar um erro honesto de um ato malicioso. Tem uma frase do filósofo Sêneca que resume isso de uma forma genial. A maior vingança é ser diferente daquele que cometeu a injúria. A vitória de verdade não está em revidar na mesma moeda. Está em manter a nossa integridade, a nossa calma, se elevando acima daquele comportamento. É sempre bom lembrar disso. O objetivo aqui não é destruir a outra pessoa, é proteger a nossa paz, a nossa energia, a nossa integridade. É sobre construir limites emocionais tão fortes e tão claros que desestimulam qualquer um a tentar cruzá-los de novo. E para fechar, fica essa pergunta. A partir de hoje, quem é que realmente tem o controle sobre a sua paz interior? A resposta, como a gente viu, está totalmente nas nossas mãos. A verdadeira maestria é entender que nós somos os únicos donos das nossas emoções. O poder, muitas vezes, está no nosso silêncio.